dos oitavos anos, professor Luiz Henrique mais uma vez aqui. Eu gostaria de deixar alguns recados para vocês, tá? Nessa semana eu selecionei um vídeo de um canal do YouTube que eu gosto bastante, acho ele bem didático e vou deixá-los com a explicação que ela é bastante precisa. Entretanto, além de que vocês assistam esse vídeo, eu vou deixar também uma lista de exercícios a serem feitos, tá? Sobre esse novo tema que nós vamos estar adentrando nessa semana, que vai ser a Revolução Francesa, tá? É uma aula introdutória de um tema novo. Entretanto, eu gostaria de salientar o bom trabalho de alguns alunos, né? Posso destacar aí o João Médici, João Pedro Médici, que tem feito um trabalho excelente, muito bom. Matheus Bellini também tem feito todas as atividades. Pedro Bertoni, né? Enfim, tem feito trabalhos realmente muito bons, tá? E esse feedback positivo que vocês têm dado ajuda com que nós enriqueçamos as nossas aulas, né? E que me motive, né, a buscar conteúdos cada vez mais interessantes para vocês. Então, ó, vamos lá. Evidentemente que nós temos limitações e dentro dessas limitações nós estamos tentando nos adequar, tá? Isto posto, recapitulando, a nossa aula dessa semana vai ter como centro, né, um vídeo do canal Descomplica. É um canal legal, tem muito conteúdo bacana. Eu vou pedir que vocês assistam esse resumo animado do tema que nós vamos estar iniciando nesta aula, que é a Revolução Francesa. A partir daí, nas próximas aulas, nós vamos retornar para análise do nosso material apostilado. E eu também vou estar passando ao final da aula, depois que vocês assistirem o vídeo, uma lista de exercícios para serem feitos nessa semana. Ah, professor, mas eu estou fazendo todas as atividades e você não falou o meu nome no começo do vídeo, estou enciumado. Eu não falei o nome de todos que estão fazendo, eu destaquei alguns, tá? Na medida do possível, nas próximas aulas eu vou buscar destacar outros alunos que estão fazendo aí todas as suas atividades. Nós temos que premiar aqueles que estão fazendo o que é pedido e, infelizmente, através das notas ou através aí de uma possível retenção, penalizar aqueles alunos que não fizeram as atividades. E todas as oportunidades estão sendo dadas para que eles tenham um aproveitamento mínimo, tá? Então, recado dado, vamos seguir para nossa aula e posterior à aula nós vamos ter aí uma lista de exercícios a serem feitos. Boa semana para vocês e se cuidem. Bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? O assunto de hoje é um dos eventos mais importantes da história. Por isso, fique ligado, vamos destrinchar a Revolução Francesa, ou as Revoluções Francesas, uma fase que durou 10 anos, entre 1789 e 1799. Antes da gente entrar no assunto, não esqueça de deixar aquele like gostoso aqui no canto do vídeo. Se você já for inscrito, aperta o sininho para receber as notificações e ficar sempre de olho nas novidades do canal. O mapa completão fica disponível para você baixar a qualquer momento. É só clicar no link da descrição aqui embaixo. Agora, sem mais delongas, vamos falar de
contexto. O que levou o povo francês a se rebelar assim? Bem, nesse período a França era um país muito rural, com uma sociedade repleta de desigualdades sociais, dividida em 3 classes: o primeiro, o segundo e o terceiro estados. O primeiro e o segundo estados representavam o clero e a nobreza, respectivamente. Eram a privilegiada aristocracia francesa. O terceiro estado era formado pelos demais grupos sociais, trabalhadores urbanos, camponeses e a burguesia. Estes representavam aproximadamente 97% da população. E a tributação imposta a este grupo era tão absurda que boa parte passava fome e vivia em condições precárias de vida, ao mesmo tempo que o primeiro e o segundo estados ostentavam uma vida muito luxuosa. Depois de um tempo, esse modelo desigual gerou uma baita crise orçamentária na França. Pois é, a França vivia uma crise política, econômica e social. Tanta tensão começou a ferver os nervos da maioria dos franceses, que exigiam mudanças drásticas na sua sociedade. A solução do governo de Luís XVI foi iniciar uma série de assembleias. Começando pela Assembleia dos Notáveis, em 1787, quando o primeiro e o segundo estados se reuniram para tentar resolver a crise. Só que a decisão dos ricos foi aumentar os impostos da galera sofrida do terceiro estado. Cada vez mais, a população se revoltava, até que, finalmente, em 1789, deu-se início à Assembleia dos Estados Gerais, que também contava com a participação do terceiro estado. Mas tínhamos um probleminha com esse plano. O peso dos votos era contabilizado de 1 para 1, ou seja, o terceiro estado representava 97% da sociedade, mas teria direito a apenas um voto. Fica a dica, hein? A desproporção da representação social francesa volta e meia cai no Enem. Fica de olho, hein? Os representantes do terceiro estado fizeram, então, 2 reivindicações ao rei. O aumento do número de deputados, na verdade era para os deputados do terceiro estado terem o mesmo número de deputados do primeiro e do segundo estado somados, ok? E que a votação não fosse por estado, e sim por cabeça, por deputado. Mas o rei, Luís XVI, com medo de entrar em atrito com a sua aristocracia, demorou muito a tomar sua decisão. Insatisfeitos, os deputados do terceiro estado se separaram e se autoproclamaram em Assembleia Nacional Constituinte, datada de 1789, sujeitando a monarquia francesa a uma constituição. Era o início da Revolução. Agora vamos a um fato muito importante. Paralelamente ao processo político, ocorre uma grande revolta popular em 14 de julho de 1789, quando a população toma as ruas de Paris e promove a queda da Bastilha. Sim, algo muito simbólico, já que a Bastilha era uma cadeia com presos políticos e, portanto, havia se tornado uma grande marca da força do regime absolutista francês. Daí em diante, a Constituinte foi tomando forma. Foram elaborados os direitos do homem e do cidadão, que aboliu os direitos feudais e dividiu os poderes do governo. A Constituição entrou em vigor no ano de 1791, pouco antes do confisco dos bens do clero, na chamada Constituição Civil do Clero, que inclusive os tornou funcionários públicos. Em 1792, uma tentativa franco-prussiana de devolver os poderes da monarquia francesa falhou, pois os revolucionários, com sua guarda nacional, derrotaram os invasores, cantando a Marselhesa. Luís XVI foi julgado, considerado um traidor da França e decapitado na guilhotina, a navalha nacional, um dos maiores símbolos da Revolução. Depois disso, começou a República Jacobina. Sim, os jacobinos, aquele grupo da burguesia mais próxima do povo. Esse período foi marcado por algumas conquistas populares. O fim da escravidão nas colônias, o fim dos direitos feudais sobre a terra, inclusive o início de uma distribuição de terras na França, e o fim do voto censitário, sim, o sufrágio universal masculino. Mas a instabilidade política e o medo da contra-revolução levou os jacobinos à radicalização. O chamado Período do Terror, que durou de 1792 a 1795 e levou milhares de perseguidos políticos à guilhotina. Anotem aí, um grande nome que surgiu nessa época, Robespierre.
Ele foi membro do Terceiro Estado e um líder importante da Revolução Francesa. No entanto, a ditadura e o terror levaram à derrubada dos jacobinos e à decapitação desse líder. Assim, em 1795, no Diretório, quem assumiu o poder foi um governo controlado por girondinos, a alta burguesia, lembra? Ou seja, burgueses que tiveram de enfrentar muitos levantes populares e uma crise econômica muito braba. O fim da Revolução só chegou em 1799, quando o jovem e prestigioso general mudou novamente o destino dos franceses. Napoleão Bonaparte deu o golpe do 18 Brumário e assumiu a França. Nascia um grandioso ícone da história francesa, que apesar de ter implantado um império controverso, trouxe a tão sonhada estabilidade política e desenvolvimento econômico que o país precisava. Mas isso é assunto para um próximo. Quer que desenhe? Vale a pena lembrar que os legados da Revolução Francesa vão além dos valores de igualdade, fraternidade e liberdade. Foi ela que derrubou o antigo regime, o absolutismo, sistema político baseado no modelo aristocrata. Através dela, deu-se início ao mundo contemporâneo, criando um novo modelo de sociedade que afetou não só a França, mas o Ocidente como um todo. Eu falei pra vocês que era um dos eventos mais importantes da história, viu? E aí, gostou do nosso resumão? Então não perca e baixe o mapa completo só pra você. Basta clicar no link da descrição para salvar o desenho inteirinho em alta resolução. Aproveita e se inscreve no canal do Descomplica, deixa um like pra gente, comenta o que você tá achando, mande suas dúvidas, daqui a pouco a gente desenha. Compartilhe ou marque seus amigos nos comments. Vai ver, era isso que tava faltando pra ele pegar no tranco de vez, hein? Até a próxima, pessoal. Valeu, abraço!